Mishnah Gimel. E de novo a gente vai aparecer aqui com a questão do número 10. Asara nisionot nitnasa Avraham Avinu alav hashalom ve'amad bechulam. 10 testes passou Avraham Avinu, alav hashalom, sobre ele esteja toda a paz e bênção desse mundo, ve'amad bechulam. E ele conseguiu se manter de pé em todos eles. O que quer dizer que ele conseguiu se manter de pé? Quer dizer, ele conseguiu se manter firme, né? Ele conseguiu passar por todos esses testes de maneira firme. Leodia kama hibato shel Avraham Avinu alav shalom. Tudo isso para nos ensinar como Avraham Avinu era querido pelo Eterno. Que coisa mais linda, gente do céu. Essas Mishnayot são realmente muito, muito especiais. Como eu não estou achando o Havruta da rede aqui, infelizmente são tantos anos, tantas tentativas de fazer uma revisão nisso para poder publicar o livro, que eu acabei criando 1000 arquivos e infelizmente nem todos têm tudo. Eu não estou achando aqui esse estudo. Já achei a próxima Mishnah que tem a ver com essa. Então vamos ler direto nos comentaristas essa Mishnah e depois a gente segue com a próxima já normal. Então, Asara Nisionot, a gente falou 10 testes. Foi testado Avraham Avinu e ele se provou em todos os 10. Perfeito. Lehodia kama hibato shel Avraham Avinu alav shalom, para nos fazer saber como Avraham era querido, como Avraham era um ser humano, nota 10. Vamos ver o que dizem os comentaristas. Bartenura diz o seguinte: Asara Nisionot. Ele vai aqui elencar para nós os 10 testes, porque nem todos estão escritos reveladamente na Torá. Echad Ur-Kasdim. Primeiro, Ur-Kasdim. Shehishlicho Nimrod Bilekivshan Haes. Em Ur-Kasdim, que Nimrod jogou ele para dentro da fornalha. Teste de fé, Avraham Avinu se manteve firme e sobreviveu. Vale lembrar que seu irmão mais velho, Haran, quis dar uma de poser, quis mostrar que ele também tinha fé, mas provavelmente ele não tinha a mesma fé que Avraham, entrou junto com ele na fornalha e caput. Quer dizer, Avraham, ele se prova no primeiro teste, mas ele já tem uma perda muito grande também. E mesmo assim ele não esmorece. Sheni, qual que é o segundo teste? Lech lecha me'artzecha, sai da tua terra. Shlishi, vayhi ra'av. Terceiro teste, teve fome na terra. Revi'i vatukah haisha bet paró. Qual foi o quarto teste? A esposa dele foi levada para a casa do faraó pela sua beleza. Hamishi, quinto teste, Milchemet HaMelachim, a guerra dos reis. Shishi Ma'amad Ben Abitarim, Shehera'au Shiabud Malchuyot. Olha só esse. O sexto desafio, o sexto teste que Avraham passou, no momento do pacto das partes, quando Deus mostrou para ele como seremos oprimidos pelos reinos. Mostrou para ele uma profecia futura. Shevi'i, sétimo teste, o Brit Milá, 99 anos de idade, e Avraham Avinu faz o Brit Milá. Vejam que lindo. Esse é o sétimo teste. Eu queria parar um minuto para fazer um comentário. Quando eu era mais novo, eu me perguntava, tá, a pessoa quer ser judia, ela vai fazer o Brit Milá adulto? Eu acho que, eu acho que eu só conseguiria fazer o Brit Milá se eu fosse neném. E eu me perguntava muito isso, eu falava, caramba. E Avraham Avinu ainda fez com 99 anos. E eu não entendia isso. Eu falava, olha, se eu não tivesse nascido judeu, talvez eu viveria como judeu, mas não sei se eu teria coragem de fazer o Brit Milá. Deus me abençoou, me permitiu conviver com muitas pessoas que se convertem ao judaísmo, que entram no judaísmo. E as primeiras delas são meus amigos, são amigos meus, muitos até de uma faixa etária próxima à minha. E eu me lembro até hoje os primeiros deles contando suas experiências, como foi fazer o Brit, como foi a recuperação, que é horrorosa, é dolorida, e como eles fizeram tudo isso por amor e a dedicação, e eu fiquei fascinado. Eu cheguei até a participar de uma outra cerimônia de Brit Milá adulto, vamos dizer assim, né? Participar não fazendo, que eu não sou moelo e não sou médico, né? Mas estando presente, fazendo uma bênção, enfim, alguma coisa positiva. E eu posso dizer para vocês, hoje em dia, tantos anos já depois de eu ter entrado nesse mundo, nesse meio do ingresso ao judaísmo, que se eu tivesse hoje na situação de Avraham Avinu, ou de alguém que vai entrar para o judaísmo, eu faria sim, eu teria toda a convicção do mundo sim,
e faria com muita alegria, com muita fé, com muita felicidade de poder dar essa prova que nós, judeus de berço, só damos quando nascem nossos filhos. E mesmo assim não é igual. Quando meu filho nasceu e eu fiz o Brit Milá nele, eu me lembro como eu estava angustiado, como minha esposa estava angustiada. Meu Deus do céu, coitado do nenenzinho, tem uma semana de vida, aí a gente já vai agredir ele, machucar ele. Não deixa de ser que a gente está machucando. Mas é em nome de um propósito, e quanto mais difícil é o teste, maior é a prova que ele traz. Imagina eu, jovem, pensando se eu teria coragem de fazer Brit Milá anos atrás em mim mesmo. E Avraham Avinu não fez para mostrar para ninguém, não fez para se mostrar que é judeu, não fez... Não, foi só porque Deus mandou. Fez na terceira idade, ou na quarta idade. É uma história que eu queria compartilhar, que eu acho que dá mais mérito ainda para todos que estão buscando, com a boa fé, o judaísmo, ingressar. Fácil nunca vai ser, mas com certeza sempre será extremamente significativo. Voltando para os testes de Avraham, a gente parou no sétimo. O sétimo foi a Milá, sétimo teste. O oitavo, Milá, o Brit Milá. E Milá é interessante, quer dizer, Milá, palavra. Tá? O pacto ele é feito no corpo, mas ele é o pacto da palavra. Shemini, o oitavo teste, vai Shlach Avimelech, vai Kach Sarah. De novo, Avimelech, agora outro rei, não faraó, pegou a Sará, porque ela era muito bonita. A gente conhece essa história. As duas histórias onde Avraham dá uma pequena mentidinha para eles, falando, olha, não, ela é minha irmã, papapi. As coisas ficam ruins ali pro rei, e ele percebe que estava errado aquilo ali. Teshii, Garesh Hamazot Vet Benal. O nono teste é super. Separa essa concubina e seu filho. Seu filho, em hebraico, aqui está escrito o filho dela. O seu filho referente apenas a ela. Sendo que Avraham também era pai dele. Põe para fora. Esse é o nono teste. Por quê? Porque ela era uma influência muito negativa dentro da casa. Ela espizinhava Sará e, da mesma maneira, Ismael, ainda que pequeno, viria a ser a referência para Yitzhak. Isso não poderia acontecer. Sei que isso soa preconceito, mas é um conceito pré-estabelecido do Criador. Ele que mandou. E o décimo, qual que é o décimo teste, o mais famoso de todos? Quem é que sabe? Além dos R$50, perguntam. Qual que era o décimo teste? Akedat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. Seguimos. Maimônides descreve um pouco diferente como são os 10 testes, a princípio os mesmos, mas em outra ordem, enfim. Não vem muito ao caso agora. Muito bem. Eu queria pegar do final da Mishnah, mas comentários eu não tô achando. Calma, Ribato Shel Avraham Avinu. Achei. Oh, meu povo, nada melhor do que estudar a Torá. Nada melhor do que estudar a Torá e encontrar todas as nossas respostas. Olha o que diz o Yachin, bombástico. Coisa mais linda, juro, dá emoção aqui. Diz o Yachin o seguinte, sobre a segunda metade da Mishnah. Eu estava procurando aqui, nós estamos estudando, isso aqui não é uma aula preparada, não, um estudo. Eu tenho meus estudos de 7 anos atrás, eu quero estudar de novo, o momento é propício. Todo Shabbat a gente está fazendo a leitura do Pirkei Avot, quer dizer, é muito convidativo, então a gente está estudando ele de novo. Então por isso às vezes eu estou procurando aqui rapidinho, no calor do momento, um comentário pontual sobre aquilo que a gente acabou de falar. E aqui eu encontrei sobre a segunda metade da Mishnah Gimel, falando o seguinte, de novo traduzindo a Mishnah, Lehodia Kama Ribato Shel Avraham Avinu Alav Shalom, para mostrar como Avraham Avinu era querido diante de Deus. Por isso ele teve 10 testes. Olha aqui que diz o Yachin, Lehachinisau Akadosh Baruch Hu Kolkar. Para isso, para mostrar o tamanho daquele ser humano, a grandeza daquele ser humano, mais ainda a grandeza do coração que batia dentro do peito de Avraham Avinu. Para isso ele foi testado tantas vezes. Que isso, testar a fé de uma pessoa, gente? Quem tem direito de fazer isso? Óbvio que Deus tem direito de tudo, ele é onipotente. Mas o que ele queria nos ensinar? E olha o que ele queria nos ensinar. Olha que lindo. Queria nos ensinar como Avraham Avinu era querido. Como Avraham Avinu fazia com capricho as coisas que Deus pedia. Independente do quão absurdas elas pudessem lhe parecer. Lembrando que ele estava começando sua relação com Deus. Lembrando que ele é o primeiro, o precursor, que antes dele não veio ninguém que podia ter dado um testemunho. Ah, eu me apego no testemunho. Não. Ele é o cara que estava na escuridão e não teve medo de riscar o fósforo. Quantas pessoas nascem e crescem na igreja, seja qual igreja for, e falam, mas eu nunca consegui
assimilar essa ideia do Deus humano e da Trindade. Né? Eu estava lá por causa da minha fama. E quantas vezes eu já escutei isso de gente que está vindo procurar o judaísmo? Quantas vezes? Da dificuldade que é você acender esse fósforo, porque você está na escuridão. Você não acredita naquilo, você está na escuridão. Pelo menos em relação aos outros. Você vê todo mundo feliz, orando, cantando, e você não consegue. Para você não significa. Essa também é uma escuridão. E riscar esse fósforo para clarear essa escuridão é muito difícil, é muito complexo. Se para nós, que a maioria de nós recebemos das gerações anteriores, sejam os judeus de berço das gerações passadas e tal, sejam os judeus Bnei Anussim, sejam os que vão se converter, cada um recebeu de alguma maneira para chegar até aqui. Então a gente precisa realmente entender que os testes que aparecem para Avraham Avinu, talvez não é que ele precisasse provar alguma coisa. E mais, não eram para Deus os testes, como a gente costuma dizer. Não era para Deus os testes, como a gente fala. Por que não era para Deus os testes? Porque Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Porque Deus é atemporal. Então, passado, presente e futuro, para ele não existe. Ainda que a gente tenha a liberdade de escolher, ele já sabia que Avraham ia passar pelos 10 testes. Então, para quem que ele deu os 10 testes? Para Avraham Avinu. Para ensinar para Avraham Avinu. E para nos mostrar o quanto Avraham Avinu é querido. Que pessoa gigantesca que ele é, segundo o que diz o Yachin. Kdei lehodia lehakol, para fazer todos saberem. Kama gdolah haita havatol Elohav, quão grande era o seu amor de Avraham Avinu para com seu Deus. Por que a gente fala que Avraham é o pai do monoteísmo? Porque era uma coisa muito escassa. E porque ele dá a esse monoteísmo a conotação final, a conotação ética. Vejam que coisa linda. Velo lechanam bachar bo... Velo lechinam, perdão. Velo lechinam bachar bo akadosh baruch hu mikol doro. E não foi de graça que Deus escolheu essa figura, essa criatura chamada Avraham Avinu, de toda a sua geração. E eu acrescento a linguagem do Yachin, de todas as 22 gerações de seres humanos que já tinham passado pelo mundo e não tinham resolvido o problema. Incluo Noé, sem tirar o mérito dele. Mas não resolveu o problema. Ah, mas Avraham resolveu o problema? Resolveu. Ele deu contraponto. Até então não havia um contraponto. Como eu falei, teve um ou outro, tinha segmentos pequenos, talvez, que seguiam a Deus, especialmente mais próximo da criação, né, com Shet, com Enosh, enfim. Mas Avraham Avinu foi o primeiro ser humano que se conectou, que falou, não, peraí, chega. Que tinha amor, que entendeu que o amor é o 4G que conecta na internet mais rápida, espiritual. Então, de novo, os testes foram para quem? Para Avraham Avinu. A gente pode até dizer, olha que loucura, que esses 10 testes foram 10 presentes. Como assim, Sami? 10 presentes? Ele teve que passar aperto ali e tal. Ué, se a gente parar um minutinho e pensar em Eliyahu Hanavi, na disputa com os profetas dos Baalim, ele fala, eu vou fazer aqui a minha oferenda, vocês façam as vossas. Vocês oferendem aí para o Baal e eu vou oferendar para o Deus único. Vamos ver quem vai. Na hora que Deus vem e consome a oferenda de Eliyahu foi beneficiado com isso. Óbvio que o Baal não ia consumir o deles também. Não existe. Mas quando Deus queimou o de Eliyahu, deu para ele a razão. Quando Deus botou Avraham Avinu nos testes, deu para ele a razão. Imaginem a loucura. Nimrod jogou Avraham e seu irmão dentro da fornalha. Na verdade, só Avraham, né? Falou, quero ver se essa sua fé é tudo isso. Entra na fornalha aí. Imaginem só quando Avraham saiu da fornalha intacto. Remete a Daniel. Quando Daniel e os colegas dele, Meshach, Sadrach e Abednego, quando eles saíram ali, como assim vocês não se queimaram? Deus está aí. É uma prova divina. E isso engrandece aquele que passou. Ele sai com uma moral enorme. Avraham Avinu estava disposto a sacrificar o próprio filho para Deus. Para um Deus invisível. Porque se fosse por uma estátua, tudo bem. A gente está acostumado a fazer isso. Vejam só as implicações dos testes de Avraham. Eu estou falando aqui como os povos, como os idólatras. Vai matar o filho dele? Ele só tem um filho. 2, tal. Para esse Deus invisível. Um filho ele já jogou fora de casa, o outro ele vai matar. Para esse Deus invisível. Esse Deus aí deve ser poderoso, que pede coisas preciosas. Tanto no monoteísmo quanto no paganismo, tinha também a ideia de que a oferenda tinha que ser algo precioso. E daí que chegou-se à conclusão de que um filho
é a coisa mais preciosa que você pode oferendar, por mais contrassenso que seja. E a gente sabe que Deus não vai deixar. Essa história a gente já nasce sabendo o spoiler final, que Deus não vai deixar ele matar Yitzhak, porque senão nós não estaríamos aqui. Começa por aí. E senão Deus não seria o Deus da vida. Quer dizer, tem muita coisa. Agora, quais as implicações? Será que a gente já parou para pensar nisso? Como que o idólatra ali olhou para Avraham Avinu? Caramba, ele ia sacrificar para um Deus invisível, ou seja, para não ganhar nada, e no fim não sacrificou. E esse Deus é tão poderoso que dispensou a oferenda e aceitou uma oferenda normal. Espetacular, gente. Que coisa linda. De verdade. Ufa! A alma dança quando a gente estuda coisas lindas como essa que conversam diretamente com ela.